Gênesis capítulo 37, nós vamos dar continuidade hoje à nossa série de exposições, pensando nos casos de família, pensando em crises familiares que atingem as nossas famílias, mas que também são um reflexo que é visto ao longo de toda a Escritura. Eu sei que você provavelmente tem uma família perfeita, mas na Escritura a gente vê muita gente que não tinha família perfeita, né? E aí a gente pode entender que Deus age, Deus trabalha nas nossas vidas, apesar dos nossos dilemas. O texto que está diante de nós, Gênesis 37, nós vamos ler a princípio do versículo 1 até o versículo 4, depois vamos orar pedindo que o Senhor nos dê orientação em tudo aquilo que vamos fazer nessa noite. Gênesis 37, verso 1 diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Diante da tua palavra, Senhor, inclinamos mais uma vez o nosso coração, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo que a mente humana não pode captar as coisas do Senhor, a não ser que ela nos seja dada pelo teu Espírito. E também cremos na tua promessa de que o Senhor deu o teu Espírito à igreja, e este Espírito habita em nós. E é o teu Espírito Santo que nos guia, que nos faz lembrar tudo que o Senhor nos tem ensinado, que fala de ti. É o teu Espírito Santo que nos dá condições de internalizarmos a tua palavra, e de que essa palavra seja alicerce dentro de nós. E é seguros nessa promessa que nós nos aproximamos da tua palavra. Clamamos, ó Deus, dá-nos condições de ouvir, dá-nos condições de perceber, mas acima de tudo, dá-nos condições de viver a tua palavra, Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, até aqui vimos muitas desordens familiares. E o propósito dessa série, obviamente, não é apresentar uma família ideal, mesmo porque nós não vamos encontrar nenhuma família ideal nas Escrituras. Não há qualquer família que aqui seja mencionada que não tenha os seus dilemas. Porque do lado de cá, desde a queda, nós experimentamos a dificuldade em toda a área da vida. Na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, na nossa saúde, no clima, que recentemente deu até uma ventania das brutas por aí, né? Pegamos uma rebarbinha dela aqui, mas fez muitos estragos em outros lugares. Porque agora a natureza é contra nós. A natureza que foi criada por Deus para que nós pudéssemos dominá-la, agora também pelos efeitos da queda, ela convulsiona. Esta natureza é contra nós. E não poderia ser diferente nos nossos relacionamentos familiares. Uma vez que relacionamentos familiares são compostos de pessoas, e pessoas são quebradas, pessoas têm as suas dificuldades, os seus dilemas. Sem contar que nós carregamos em nós a nossa história. Nós também somos fruto da nossa história, nós não somos apenas fruto da nossa história, e nem a nossa história define quem nós somos, mas há uma parte importante da nossa construção enquanto indivíduos, que passa pelas nossas experiências do passado, que passa pelo nosso tipo de criação, que passa pelos amigos que nós tivemos, pelo tipo de ensino que nós recebemos, pelas companhias que nós tivemos. A nossa vida é sim afetada também pelos ambientes nos quais nós crescemos e desenvolvemos o nosso caráter. E quando olhamos para as Escrituras, vemos erros que são repetidos à exaustão, erros que deveriam ter sido vencidos, porque uma vez que percebemos erros na nossa jornada lá atrás, deveríamos olhar para a nossa vida e dizer: não vou repetir os mesmos erros daqueles que vieram antes de mim, vou escolher um novo caminho. Mas infelizmente não é isso que acontece muitas vezes. O que acontece é a repetição de padrões, a repetição de erros, ao ponto de que em algum ponto aí da história da teologia cristã, começaram com uma tal de maldição hereditária, tentando colocar na conta de espíritos malignos repetições de padrões que acontecem nas nossas vidas.
Enquanto que as repetições de padrões estão muito mais relacionadas àquilo que nós vimos, ouvimos e repetimos, do que qualquer tipo de influência maligna que é transmitida de avô para pai, para filho e assim por diante. Não digo que não existam anjos da maldade que tentam de alguma forma interferir na nossa rotina. A grande questão é que quando nós colocamos tudo isso na conta dessa tal de maldição hereditária, bom, se é maldição, então é só orar. Enquanto que na maioria das vezes a questão não é só orar, é orar também. Orar e mudar o tipo de ação, mudar o tipo de pensamento, mudar o tipo de trato. Olhar para onde nós estamos repetindo os mesmos padrões e corrigirmos a nossa rota. Porque se não corrigirmos de maneira prática a nossa rota, orar fará pouco efeito. Nós oramos uma coisa com a nossa boca, mas oramos outra com a nossa vida. E a nossa vida fala mais alto do que a nossa boca. Então, à medida que vamos conhecendo mais a palavra do Senhor e reorientando os nossos passos, a nossa oração é: Senhor, me ensina a ser fiel à Tua palavra, para que eu experimente os frutos dessa fidelidade no meu dia a dia. Assim vamos vencendo as demandas do nosso dia a dia. O que estamos vendo aqui no capítulo 37 agora é a apresentação de uma nova família, de uma grande família. E põe grande nessa família, grande e bagunçada. Eu coloquei até aí, tem uma imagenzinha, para a gente tentar entender esse embrulho aqui na família de Jacó. Nós vimos no último episódio da nossa série, né? Se você perdeu, depois corre lá no nosso canal. A gente faz série, a ideia é que você acompanhe a série, que você vai entender mais, mas se perder alguma coisa também vai conseguir acompanhar hoje. Jacó queria se casar com Raquel, foi enganado pelo pai de Raquel, que também era pai de Lia, e ele acabou casado com Lia, que trouxe junto a sua serva Zilpa, e aí ele depois conseguiu casar com Raquel, que trouxe junto a sua serva Bila. E nesse mundo antigo, um homem com mais de uma mulher, um homem casado com mais de uma mulher era algo comum. E agora precisamos lembrar, nem tudo que a Bíblia narra, ela está endossando, ela está contando uma história, está contando o que aconteceu. E nas Escrituras nós vemos muitos casamentos poligâmicos e nenhum deu certo. Não existe um casamento sequer que nós encontramos na Escritura que diz: e fulano casou com mais de uma e foi bênção de Deus na vida dele. Não tem. Porque Deus estabeleceu desde o princípio homem e mulher para uma relação monogâmica, exclusiva. Deus disse que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Artigo feminino singular. A mulher. Mas desde a queda, nós vamos inventando formas de nos relacionarmos. E aqui está um pouco dessa caricatura do que o pecado fez. E aí, então, Jacó tem essa ruma de mulher na vida agora, e começa a ter filho. Lia era desprezada, e Deus tem o coração inclinado para os desprezados, e por ser desprezada, diz o texto lá em Gênesis, um pouquinho lá atrás, você quer voltar comigo, lá no 29? Gênesis 29, lá no versículo 31, vai dizer que quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu filhos. Raquel, porém, continuava estéril. E aí tem lá, cadê? Volta lá. Obrigado. Volta. Tchau. Isso. Então ele tem Rúben, primeiro filho, Simeão, segundo filho, Levi, terceiro filho, Judá, quarto filho. Aí diz o texto que agora cessou. Lia cessou de dar filhos quando chegou em Judá. É interessante que nós falamos um pouquinho sobre isso na semana passada, e temos uma conversa também lá no meu canal, depois se vocês quiserem acompanhar também, falamos sobre obsessão e codependência. E o quanto que a visão do amor fora do lugar traz problemas familiares. Aqui nós vemos Lia tentando recompensar, ou tentando reaver o amor do seu marido. Então ela começa a dar filhos para Jacó, tentando fazer com que aquela relação seja salva por meio dos filhos. Nada novo debaixo do sol. Ainda hoje existem pessoas que acham que o que vai consertar um casamento em ruínas é acrescentar filhos ao casamento. Uma família já disfuncional acha que trazer mais pessoas para meio desse embrulho vai resolver. Isso só traz mais problemas. E aqui o que nós vemos é Lia tentando agradar o seu marido. E o texto vai nos dizer aí no capítulo 29, versículo 32, que Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Rubem. Pois dizia: o Senhor
viu a minha infelicidade. Ela queria ser vista pelo seu marido, e ela diz, o Senhor viu a minha infelicidade. No versículo 33 diz que Lia engravidou de novo, e quando deu à luz, outro filho disse, porque o Senhor ouviu que eu era desprezada. Ela queria ser ouvida pelo marido, queria ser vista pelo marido, ouvida pelo marido, e ela disse, o Senhor me viu, o Senhor me ouviu. E por último, no versículo 34, vai dizer, de novo engravidou, e quando deu à luz, mais um filho, disse, agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Ela queria ser vista, ela queria ser ouvida, ela queria ser amada. Mas Deus era aquele que via, que ouvia e a amava. Enquanto ela estava tentando projetar a sua felicidade neste relacionamento, que já começou completamente complicado. Então, termina no versículo 35, dizendo que ela engravidou pela última vez, e desta vez ela disse, desta vez eu louvarei ao Senhor, e colocou o nome desse último filho, desta rodada de Judá, que significa louvor. Ela diz, agora eu vou louvar ao Senhor. E aqui nós vemos então essa bagunça de filhos. Depois vem Raquel, e aí ele fala com Jacó, Jacó, eu também quero filho, me dá filho, senão eu vou morrer. E Jacó fala, mas eu sou Deus agora para te dar filho, eu estou fazendo a minha parte, não está dando certo. E ela diz, então vamos fazer o seguinte, tem aqui a minha serva, você tem um filho com ela, e vamos contar como sendo meu filho. De novo, algo completamente comum para aquela época. Inclusive, haviam alguns tipos de cerimoniais, nesta hora, para contar o filho como sendo filho da principal, e não da concubina, que na hora de ter o filho, a mulher se sentava ao chão, a dona da casa sentava ao chão, a serva deitava entre as pernas dela, para que acontecesse o parto como se o parto fosse da outra, e era contado como filho da outra. Isso acontecia naquela época, a tal de barriga de aluguel, de um jeito muito esquisito, né? E aqui então ela tem 2 filhos, Bila tem 2 filhos, agora com Jacó. E aí a Lia não quer ficar atrás, ela fala, também tem uma serva, então vai lá, deita com a minha serva e me dá mais filho. E aí tem 2 filhos com a Zilpa também. E aí a Lia começa de novo a dar filho. E por último, Deus abre a madre de Raquel e ela tem José, posteriormente ela tem Benjamim e morre no parto. Ela havia dito para Jacó, me dá filho, senão morro, e foi tendo filho que ela morreu. Então essa aqui é a bagunça. Essa é a família de Jacó, que é apresentada de novo agora no capítulo 37. Jacó, então, tem esse relacionamento bagunçado com as suas famílias, com seus núcleos familiares. Você fala assim, Jean, o que isso tem a ver com a nossa vida? Sabe que isso ainda acontece hoje, né? É claro que não casamentos poligâmicos, mas ainda acontece de divórcios e outros casamentos, que vêm os filhos, e aí os filhos passam a ser arma na mão dos pais, aí um cônjuge usa um filho contra o outro cônjuge, e aí os filhos têm que tentar lidar com agora a nova companheira do pai, ou com o novo companheiro da mãe, e com os filhos que nascem desse relacionamento. Ainda hoje, esse tipo de configuração familiar acontece, e acontece muito, e traz marcas para todo mundo. Gente que tenta usar os filhos como uma arma para machucar o outro. E foi nessa disfuncionalidade que esses meninos nasceram. Aqui nós temos só estes homens que são nomeados, apenas uma mulher é nomeada, Diná, e ela só aparece também na genealogia, porque vai ter uma grande dificuldade na história dela. Mas mais à frente vamos ver que Jacó teve outras filhas, nós não sabemos quantas, nós sabemos de quem, porque as mulheres não eram contadas nesse tipo de censo patriarcal. E aqui o que nós vemos então é uma família que está crescendo dentro de uma animosidade. Jacó repetindo os mesmos padrões. E esta família repetindo os mesmos padrões. De enganação, de mentira, de favoritismo, de um tipo de vida passiva, se eximindo das suas responsabilidades. E as expectativas sendo depositadas nos lugares errados. Jacó mostrando seu favoritismo pela Raquel, o que reflete nos seus filhos, José e Benjamim, e deixando os seus demais filhos de lado. E receber esse tipo de tratamento não é nada bom. Os filhos que nascem ou que crescem em uma família onde o favoritismo é percebido, carregam as marcas desse favoritismo, seja eles os favoritos, sejam aqueles que são, por assim dizer, os desprezados. E criar animosidade entre os irmãos. Agora podemos voltar lá para o capítulo 37. O que vemos aqui então, agora no versículo 2 em diante, é a história dessa família.
desta grande e bagunçada família, que apresenta agora este novo personagem que vai ficar aqui em evidência até o final do livro. Do capítulo 37 ao capítulo 50, nós vemos a história de José e quanto ele é importante para toda essa narrativa. Deus está estabelecendo um povo, por meio de quem ele abençoará todas as famílias da terra. Mas este povo e esta bênção que vai se concretizar na pessoa de Cristo, passa por várias configurações familiares bagunçadas e complicadas. Aqui vemos um José que com 17 anos pastoreava os rebanhos de seu pai juntamente com os seus irmãos e que tinha também um tipo de postura que fazia com que esse conflito aumentasse. O texto nos diz no versículo 3, no versículo 2, que enquanto eles estavam pastoreando, José contava ao pai a má fama dos seus irmãos. A palavra que é traduzida aqui por má fama, ela tem a ideia de uma maledicência. Tem a ideia de não só contar verdadeiramente o que está acontecendo, mas acrescentar umas notinhas aí. Porque José já tinha sua rixa com os seus irmãos. Os irmãos não gostavam dele nem um pouco. Já ficou claro que ele era o preferido do papai. Já ficou claro que existe aqui uma preferência para a sucessão. Naquela época, os pais deixavam todo o nome da família, todas as suas riquezas, toda a sua bênção, por assim dizer, geralmente para o filho mais velho, para aquele que era chamado de o primogênito. Mas isso acontecia de maneira cultural. O patriarca tinha o direito de passar esse direito de primogenitura para qualquer filho que ele quisesse, principalmente se o filho da linha de sucessão tivesse desonrado o seu pai, que é exatamente o que acontece nessa família. Os 3 primeiros filhos de Jacó têm posturas completamente absurdas, mesmo para os padrões daquela época. Para começar, Rubem, o primeiro filho, diz o texto lá em Gênesis, no capítulo 35, que Rubem dormiu com a madrasta. Rubem teve um caso com Bila, a serva de Raquel. E diz o texto lá que Jacó ficou sabendo disso, mas parece que não fez nada em relação a isso. Frouxo, não falou, não conversou, não tratou. Depois os seus outros 2 filhos, Simeão e Levi. Há uma passagem tenebrosa também aqui, capítulo 34, em que a irmã deles, aquela que foi citada na genealogia, Diná, ela é molestada por um príncipe daquelas terras, um príncipe chamado Siquém. E esse homem se enamora por ela, e vai até a casa de Jacó, depois deste absurdo, e diz: eu quero me casar com a sua filha. Vai ele e o pai dele lá: eu quero me casar, eu quero resolver essa situação. E eles tentam, de alguma forma, entrar num acordo. Vocês casam com as nossas filhas, nós casamos com as filhas de vocês, e vai dar tudo certo. E Jacó disse: de forma alguma, não tem como fazer isso. Mas os irmãos de José bolam um plano. Eles dizem: não, tudo bem, vamos fazer isso. Vamos casar entre nós, vamos aumentar aqui o nosso bem material. Só que acontece o seguinte: nós somos o povo da aliança de Deus, e nós somos todos circuncidados. E vocês não são circuncidados. E eles dizem: então faça o seguinte, se todo o seu povo se circuncidar, aí nós vamos entrar aí num acordo. E eles toparam, a maluquice dessa, eles toparam, todo mundo. E diz o texto lá no capítulo 34, que quando eles estavam no 3º dia, ardendo em dor, vai Simeão e Levi e fazem uma chacina naquele lugar. Matam todos os homens. E mais para frente descobrimos que eles inclusive aleijaram os bois daquele povo. Não contente, os demais irmãos vão até aquele vilarejo, diz o texto, que passam por cima dos cadáveres e roubam todo aquele vilarejo. Essa é a família de Jacó. Está mais feliz com a sua família agora? Essa é a família deste povo que Deus está trazendo correção para que por meio deles, de alguma forma, venha salvação para todos nós. Então, Jacó já não tinha muita alegria nos seus filhos. E vem então José, filho da sua velhice, diz o texto, filho da sua esposa preferida. E José parece ser um bom administrador. Ao longo de toda a história, o que nós vemos é um bom administrador. E agora, Jacó dá a José o status de alguém que está acima dos seus irmãos. O fato de dar a ele aqui uma túnica longa, outras traduções falam de uma túnica multicolorida,
Pode até ser que era multicolorida, mas o fato importante é que essa era uma túnica longa. E por que é importante dizer que era uma túnica longa? Porque num ambiente como esse, para trabalhos braçais, você precisa de mobilidade. Então você não pode ter roupas longas. Então quem é que tem roupas longas? Quem não precisa de mobilidade para trabalho. Quem vai ficar só com a pranchetinha na mão, passando o relatório para papai, com a roupa de destaque. Ou seja, Jacó está deixando claro a todos os seus filhos: José será o meu sucessor, José será o meu primogênito. E isso traz instabilidade entre os irmãos. E aí José passa a ser agora odiado pelos seus irmãos. Diz o texto no versículo 4, que os irmãos passam então a odiar, há um distanciamento emocional, eles não querem nem saber. José também não ajuda. José, talvez machucado por toda essa situação, aproveita a sua posição e o seu status para inclusive espizinhar os seus irmãos. Então, diz o texto aí no versículo 2, que ele vai até o pai e conta a má fama dos seus irmãos. Faz maledicência ainda. Não só conta o que aconteceu, conta com requintes de crueldade para que eles sofram algum tipo de punição. Mais à frente nós vemos aqui no versículo 5 em diante, que ele tem sonhos. E o jeito que ele conta, a forma como ele conta os sonhos, mostrando um tipo de superioridade, ele chama os irmãos e fala assim: gente, eu tive um sonho. Imagina a cena, os irmãos já não gostam dele, porque sabem que ele vai ser o sucessor, e ele chega e fala assim: inclusive gente, tive um sonho, Deus está aqui, ó, assinando embaixo disso que papai está fazendo, papai me prefere, papai me escolheu como primogênito, e sabe do que? Deus me escolheu sobre vocês, porque eu tive um sonho de feixes de trigo, e eles se dobravam diante do meu feixe de trigo, aquela história toda. E diz o texto que, pelas palavras e pela forma como José contou, os irmãos ainda odiavam mais. E se ele tivesse aprendido na primeira, mas não aprendeu na primeira, ele teve um outro sonho. E o que ele faz? Conta de novo, conta para todo mundo. Olha gente, eu tive outro sonho. E agora, inclusive, nessa história fica parecendo que até papai e mamãe se dobram diante de José. Essa é uma família bagunçada, onde há preferência, onde há um pai que não repreende os seus filhos, depois de terem cometido absurdos. Quando Simeão e Levi matam um vilarejo inteiro, sabe o que Jacó fala? Lá no capítulo 34, no versículo 30, a palavra de Jacó é: vocês me puseram em grande apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus, dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Olha as palavras de Jacó, diante de um assassinato em massa que os seus filhos fizeram. Ele está preocupado com ele. Olha, a tradução literal seria: vocês me fizeram cheirar mal diante deles. Vocês me envergonharam, meus filhos. Um pai frouxo, que traz sobre seus filhos essa repetição de padrões e de distanciamento. E por outro lado, o favoritismo para com José. E aí nós vemos os que fazem bullying e aquele que sofre bullying. José é esse que está na posição de o atacado. E geralmente quem está na posição de atacado não sabe nem como se defender. Às vezes nem consegue falar sobre isso. Sofre o fardo sozinho, se ressente sozinho. E os outros que estão nessa posição de atacar, fazem isso com muito ódio, com muita raiva. Impõe no jeito de falar, impõe no jeito de tratar. E esse é o tipo de situação que o nosso personagem José aqui está enfrentando. O que acontece é que, na sequência do versículo 12 em diante, os irmãos bolam um plano. Vamos tirar José da figura. Vamos matar José. E quando ele vai à cidade chamada Dotã encontrar seus irmãos, porque o papai mandou: vai lá, seus irmãos estão cuidando de ovelhas, vai lá, me traga o relatório. Ele vai, e quando ele está chegando próximo aos seus irmãos, diz o texto lá no versículo 18, mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Queridos, em famílias disfuncionais, geralmente se resolve disfunção com disfunção. Se resolve problemas criando problemas. Não se assume a sua parte no problema,
Mas cria-se um novo problema. Aquele que é atacado, ataca de volta. Aquele que é machucado, machuca de volta. Não há um tempo de parar, de pensar, de pedir um mediador, de tentar conversar, de tentar estabelecer um tipo de diálogo restaurador. E isso se torna sistêmico em toda a família. Um machuca o outro machuca o outro, e toda a família está machucada. Em famílias disfuncionais, a disfunção é o jeito com que se lida com as coisas. E aqui estamos vendo os irmãos tentando resolver, mas resolver com mais problema, resolver com mais maldade. E o que acontece é que eles desistem dessa ideia por persuasão de um dos irmãos, falam, não, vamos matar nosso irmão, vamos só vender ele como escravo para um grupo de midianitas que vinha passando por ali. Uma tentativa de afastar simplesmente José do convívio familiar. E é interessante que o texto nos diz que para chegarem diante do pai e apresentarem essa mentira que estavam fazendo, eles arrancam aquela roupa de José, passam no sangue de um animal, para então chegarem a José e dizer, veja se essa roupa é do seu filho. E o pai olha e diz, é do meu filho, e logo pensa, meu filho está morto. Lembra que Jacó foi este que, por uma questão de preferência do seu pai, o pai preferia Esaú, e ele então vem para enganar o pai, e engana o pai usando roupas de seu irmão Esaú, e apresentando um animal morto. A história se repete. Agora são os filhos de Jacó que usam roupa, que usam um animal para poder enganar o pai por causa de uma ciumeira que nasceu, porque havia favoritismo. Queridos, nós precisamos entender que se não estivermos atentos para os padrões que experimentamos na nossa vida, podemos repeti-los nas nossas novas famílias. Nós somos fruto também da nossa história. E se não estivermos conscientes dessa história, se não trabalharmos para mudarmos essa história e ressignificarmos em nós as nossas crises, as nossas dificuldades, as nossas dores, mesmo sem perceber, vamos passar dores e crises para frente. Jacó está fazendo isso com seus filhos. Ele que experimentou o favoritismo do seu irmão. Papai gostava mais do irmão. E ele experimentou o ódio, ele experimentou a dor, ele experimentou ser deixado de lado. Agora está repetindo exatamente a mesma coisa. E agora há animosidade entre os irmãos, porque, novamente, os padrões estão sendo revividos. A pergunta que fica é, em toda essa história, quem é o mocinho? Quem é o bandido? De quem é a culpa? E a resposta é, desde a queda, todos nós somos ao mesmo tempo vítimas e algozes. Desde a queda, sofremos e fazemos sofrer. Desde a queda, nos nossos relacionamentos familiares ou nos nossos relacionamentos estendidos, nas nossas relações humanas, desde a queda, nós ferimos e somos feridos. E se não estivermos conscientes disso, de que essas marcas, que essas feridas estão dentro de nós e que precisam ser vencidas, que precisam ser entendidas, precisam ser apresentadas diante de Cristo e serem ressignificadas diante da cruz de Cristo, nós vamos repetir os padrões e vamos machucar se formos machucados. E vamos ensinar aquilo que aprendemos. Se você é pai, se você é mãe, seus filhos ainda estão em casa, há um cuidado extremo a ser tomado, entendendo que há uma construção de caráter que acontece nas nossas relações, que acontece na forma como lidamos com as ações e com as omissões. Que quando não disciplinamos os nossos filhos, e por disciplinar, as pessoas já pensam direto em disciplina física, mas disciplinar, a palavra disciplinar significa apontar o caminho, traçar o caminho, ensinar conversando, ensinar andando, apontando com o exemplo, e quando necessário, sim, corrigindo a rota. Mas se você não é pai, você com certeza é filho, e por ser filho, já tem em você, independente do tipo de configuração familiar que você viveu, existem muitas marcas boas, mas talvez algumas marcas também que não são as melhores. E que esta consciência precisa nos levar a um tipo de caminhada intencional de libertação à luz das Escrituras.
de entendermos o que Deus nos chama para ser, de entendermos aquilo que ainda nos bate fundo, para que possamos transformar isso em nós e não passarmos para frente aquilo que nós recebemos de dor e de tristeza. Desde a queda, queridos, somos ao mesmo tempo as vítimas e os algozes, mas há evangelho aqui também. Há evangelho. E Deus é um Deus que age, apesar dessas configurações familiares bagunçadas. Se você conhece a história de José, sabe muito bem que todo esse plano traçado pelos seus irmãos para tirá-lo da foto de família, lá na frente vai se mostrar como também algo que Deus usa por meio da sua graça para salvar toda essa família. José foi vendido pelos seus irmãos ao Egito, e estando no Egito foi parar na cadeia por um crime que ele não cometeu. Aí você fala, meu Deus, a história desse menino só piora. E estando na cadeia, ele conhece dois indivíduos. Um desses indivíduos agora vai até a presença de Faraó e se lembra da benevolência, da bondade, da capacidade de José de interpretar sonhos. E Faraó tem sonhos. E ele procura alguém em todo o Egito que saiba interpretar sonhos. E então o copeiro real se lembra, José está lá. E porque José pode interpretar os sonhos de Faraó, vem um tempo de grande fome sobre aquela terra, mas Deus havia dito a Faraó em sonho, interpretado por José, e agora há provisão. Há provisão para o Egito, há provisão para o mundo, há provisão inclusive para estes irmãos que venderam José como um escravo. Apesar de todas as maquinações, há um Deus poderoso que ainda está no controle da história. Eu não estou dizendo que foi Deus que fez com que esses irmãos vendessem. Eles são responsáveis pelas suas atitudes. Eles são responsáveis por aquilo que fizeram, pelas dores que causaram. Mas há um Deus poderoso que transforma inclusive os nossos erros em bênção. Transforma as nossas dificuldades em aprendizado. Transforma as nossas dores em instrumento para a sua glória. Há evangelho aqui. Deus, como eu disse, tem coração pendido para aquele que é rejeitado. Lia era rejeitada, e Lia teve muitos filhos, porque Deus era em direção a ela. Dentre esses filhos, o último dos 4 ali, daquela primeira fornada, por assim dizer, um homem chamado Judá, de onde vem Davi, de onde vem Jesus. Esse mesmo José, que é desprezado pelos seus irmãos, é o instrumento pelo qual Deus usa para a preservação de toda a vida do mundo conhecido. José se mostra aí como sendo esse bom administrador. Deus poupa a vida de todo aquele povo por meio de José. José também é uma figura de Cristo. Mostra muito sobre o nosso Cristo. José foi desprezado pelos seus irmãos. E a Bíblia nos diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Enquanto José só tinha a predileção de seu pai, o nosso Cristo na cruz do Calvário foi rejeitado inclusive pelo Pai. Na cruz Jesus disse, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Por que me deixaste de lado? E na cruz Jesus estava recebendo a rejeição do Pai para que nós fôssemos reconciliados. Jesus foi rejeitado pelo Pai para que nós pudéssemos ser aceitos. Enquanto que os irmãos de José pegam as suas roupas, arrancam as suas roupas e passam as suas roupas no sangue de um animal, Jesus tem as suas roupas arrancadas, despidas, mas o sangue que estava naquelas vestes não era o sangue de bodes, era o sangue do próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos dilemas familiares. Essas famílias aqui apresentadas nas Escrituras têm os dilemas familiares. Jesus veio de uma família com muitos dilemas, com muitas complicações. Ou você acha que Maria estar grávida, já na sua adolescência, sem ser casada, não era um problema? Tiveram que casar às pressas, por causa da gravidez de Maria. Nós não sabemos muito mais sobre José depois das cenas iniciais de Mateus e de Lucas. Os comentaristas vão dizer que muito provavelmente José faleceu quando Jesus ainda era um adolescente, e ele some da figura. Nós vemos a Bíblia nos dizendo que Jesus
era tido pelos seus irmãos de sangue como um louco. Em determinado momento, os irmãos de sangue de Jesus falam: vai para Jerusalém, vai mostrar suas obras lá em Jerusalém. E o texto completa dizendo: porque eles achavam que ele estava louco. Jesus também tinha uma família complicada. Jesus se compadece das complicações das nossas famílias. Jesus tem empatia pela nossa dor. E o que nós vemos nas Escrituras é que Deus não depende de famílias perfeitas para agir. E Ele age em nós, por meio de nós, através de nós e nas nossas famílias, mesmo que as nossas famílias sejam completamente disfuncionais. À luz desse texto, algumas aplicações importantes. Primeiro, se a sua família é uma família bagunçada, ou foi, ou é, ou ainda está nesse processo de desbagunçamento, se é que existe tal coisa, isso não significa dizer que Deus te abandonou. Isso não significa dizer que Deus não se compadece da sua dor, ou que essa tempestade nunca vai passar, ou que você tem que simplesmente se acostumar com que as coisas são assim mesmo. Não, Deus trabalha mesmo nas situações mais adversas, e usa as situações adversas para moldar o nosso caráter e transformar a nossa família. Então, se nós queremos de fato uma mudança, precisamos primeiro, em oração, clamar ao Senhor, que nos dê clareza para enxergarmos as marcas que ainda existem em nós, de dores que ainda carregamos, talvez pela nossa criação, talvez pela forma como fomos tratados pelos nossos irmãos, ou pela nossa família mais extensiva, ou como fomos tratados na escola, ou por vizinhos. Talvez existam marcas profundas no seu coração, na sua mente, de abuso, seja dentro de casa, seja fora de casa. E essas dores ainda perseguem, essas dores ainda te fazem chorar. E essas dores te trazem raiva. Talvez essas dores, inclusive, te impedem de se relacionar com outras pessoas. Talvez você tenha sido traído por algum amigo e diz: eu não quero mais ter amigo nenhum, eu quero que as pessoas estejam longe. A partir de agora, relacionamento para mim de amizade tem que ser você aí e eu aqui. Eu não abro meu coração para mais ninguém, eu não converso com mais ninguém, eu não falo da minha vida e da minha dor para mais ninguém, porque eu fui traído. Talvez você experimentou algum tipo de relacionamento matrimonial, abusivo, doloroso. E isso trouxe para você dores, de forma que o sonho de ser casado, de ter família, se tornou para você agora um grande pesadelo. Sabe que existe um Deus que continua restaurando. Ele restaura o coração do aflito. Ele restaura os sonhos. Ele transforma. Não deixe que as dores do passado definam o seu futuro. Apresente ao Senhor as suas dores. Você que é pai, você que é mãe, não passe para frente as dores que você sofreu. Mas também não poupe os seus filhos da disciplina. Não poupe os seus filhos do aprendizado. Há muitos que dizem assim: eu quero dar aos meus filhos aquilo que eu não tive. Isso é bom, desde que os filhos não deixem de ter aquilo que foi importante e você teve. Não passe a mão sobre erros. Não haja de maneira a acobertar erros, talvez por medo de como seus filhos vão pensar de você, enxergar você. Deus deu a nós, pais, a tarefa de aprimorarmos as nossas flechinhas. O Salmo 127 diz que os filhos são como flechas na mão dos guerreiros. E enquanto estão na nossa aljava, enquanto estão à nossa mão, nós afiamos a flecha, nós polimos a flecha, nós enfeitamos a flecha para colocá-la no arco. E quando soltamos a flecha, oramos para que ela encontre o seu alvo, porque aí já não está mais nas nossas mãos. A nossa expectativa é que fizemos um bom trabalho com a flecha e oramos para que o Senhor conduza os seus destinos. Você que é filho, entenda que pode ser que você ficou devedor de alguma matéria da vida. Pode ser que alguma disciplina que você deveria ter recebido, você não recebeu lá atrás. Pode ser que o seu caráter foi construído com falhas, com faltas. Mas há um Deus que é bom. Há um Deus que transforma e que inclusive usa a vida para nos ensinar as matérias que nós não aprendemos lá atrás.
E com isso eu digo, aprenda a extrair o máximo das adversidades. Aprenda a extrair o máximo das dificuldades. As dores também são a escola de Deus. C.S. Lewis vai dizer que as dores são o megafone de Deus. Deus fala conosco, às vezes, através das consequências dos nossos erros. Ou de experimentarmos, como vimos na semana passada, aquilo que fizemos contra os outros, para que possamos realinhar os nossos passos, moldar os nossos caminhos, mas sempre entendendo que Deus é bom, e que a sua graça está sobre nós, e que é só por meio da sua graça que podemos viver de maneira transformada, e termos uma família transformada. Amém, queridos? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.